o mundo seria um lugar melhor sem o cristianismo? Né? Os autores do texto que nós estamos conversando, a pergunta deles é: o mundo seria um lugar melhor sem religião? E eu sou cristão, eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado comigo, com o meu testemunho, tá? Como cristão. O mundo seria um lugar com mais paz se não houvesse cristianismo? Essa é a pergunta, né? Então vamos ver aqui o que é que ele fala e o que é que a gente pode destacar nessa oportunidade. Ele diz assim: isso é ainda mais surpreendente, né? Porque ele está falando aqui, nos textos anteriores, ele está falando que nem a mídia, nem os líderes religiosos, nem os políticos, né, atuam lembrando sempre que as religiões elas se dizem favoráveis à paz. Todas pregam isso, não é? Todas as religiões têm ensinos a respeito disto. Tá? Então ele disse que ninguém fica lembrando isso, ninguém vive isso, ninguém relembra isso, né? Mas o que acontece é que as pessoas só vão lembrar de religião quando acontece uma guerra, um conflito e que a religião está no meio. Aí lembra que religião, né, a religião está fazendo aquilo. Entendeu? Mas ela lembra, ou ele lembra, que era necessário que se falasse mais sobre isso. Né? Por exemplo, o Papa ele tem dado um exemplo maravilhoso sobre isso. O Papa ele vai nos países, ele passa o tempo todo falando sobre paz. Que isso agrada a Deus. Que isso favorece, não é, os projetos de Deus. É isso que Deus quer, a paz, que nós sejamos instrumento de paz. Já os nossos líderes evangélicos, a briga deles é o contrário. É para dizer que em nome de Jesus tem que fazer guerra, tem que fazer luta, tem que passar o tempo todo perseguindo as pessoas, tem que passar o tempo todo criticando o mundo, tem que passar o tempo todo criando conflitos. Porque é isso que agrada, segundo eles, Deus. Entendeu? Então, tem líderes evangélicos que ficam irritados. Eles vão para a televisão e mostram mesmo que... Entendeu? Em nome de Jesus. Agora, veja só. Então, o escritor aqui diz o seguinte: isso é ainda surpreendente pelo fato de que os mais famosos heróis da não violência no mundo, ícones mundiais da paz, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, terem sido importantes atores políticos, mas, ao mesmo tempo, personalidades profundamente religiosas. E ambos, religião e política de paz, estavam obrigatoriamente ligadas para eles. Eles entendiam que política e paz e religião estava tudo interligado. Então, usando esse potencial da religião, é preciso falar mais sobre isso. Agora aqui diz assim, o que a gente chama a atenção. Não divulgam a paz. A mídia e a literatura e o jornalismo não mostram isso em relação à religião, não é? Nem as religiões, que na verdade nem os religiosos, digamos assim, nem os religiosos, né? Umas se calam, não falam nada, fazem de conta que não estão nem aí para os conflitos. Outras intrigam e o cristianismo toma frente disso. Hoje nós temos o país que mais quer que aconteça guerra é a América, Estados Unidos. Está furiosa, querendo que aconteça guerra lá. Bom, se fosse um país qualquer, ladrão por ladrão, tudo é igual. Eu não estaria muito preocupado com ela.
Minha preocupação é porque o nome dela, o nome desse país, está vinculado ao cristianismo. Né? O Mayflower, né? Os Mayflower é o navio que levou os colonos, né? Evangélicos, batistas, levou para as colônias americanas. Então, minha preocupação é essa. Os maiores matadores de índio estavam com a Bíblia debaixo do braço para roubar as terras dos índios, terras e riquezas. Estavam com a Bíblia debaixo do braço, mas com uma, né, sei lá o nome da como eu usava, aquelas armas que eles usavam, matando índio para roubar tudo deles. Os maiores matadores de índios foram os batistas. Eu estou falando de batista porque é o que me interessa. Os outros, cada um dê conta de si. Os maiores assassinos de índios foram os batistas. Sabe o que eles fizeram mais? Os maiores escravagistas do mundo foram batistas. Foram homens que pegaram armas para brigar, né, para defender a escravidão. E esses mesmos homens vieram nos evangelizar. Entendeu o que é que a história conta? E que a gente faz questão de esquecer. A gente esquece essa história para poder continuarmos na nossa prepotência. Não, nós somos mais importantes do que os outros. Nós somos melhores do que os outros. Então, nós fazemos questão de provocar a intriga, porque a gente quer levar vantagem nisso. Quem mais, bom, eu ia exagerar, mas os batistas fazem parte de grupos lá no Rio de Janeiro que invadem ambientes religiosos de outras religiões em nome de Jesus. Invadem e destroem tudo e queimam e ainda ameaçam de morte as pessoas que têm religião diferente. Em nome de Jesus. Nós somos, eu vou falar nós no geral, nós somos o cão. Em pessoa. E usamos o que é pior, mais cão ainda, porque a gente usa o nome de Jesus para fazer essa bandidagem. Então, outras criam intriga. O cristianismo joio é mestre nisso. O cristianismo joio precisa de inimigos o tempo todo para poder se manter firme, forte na carnalidade. Tudo é motivo para inimigo. Muitos não tomam vacina porque diz que vão receber a besta. Colocaram no coração que vão receber a marca da besta ou essas imbecilidades necessárias. São tolices, mas são necessários para manter inimigos. Precisam de inimigos. Entre aspas, cristãos. Mahatma Gandhi. E aí, o que ele falou, eu olho para mim, para o cristianismo que eu prego. Ele diz, eu amo Jesus. Tenho um respeito maravilhoso por Jesus. Mas os cristãos não valem o que o gato enterra. Estou exagerando, né? Ele não falou nada disso. Mas é mais ou menos isso que ele disse. Os cristãos, e ele estava diante de péssimos cristãos, os ingleses, lá na terra dele. Os ingleses eram exploradores. O que fizeram? Matando os índios lá para roubar as terras e roubar as riquezas, estavam fazendo na Índia e em todos os países onde eles colonizaram. Cristãos, em nome de Jesus. Mahatma Gandhi, então, seria um grande exemplo, né? É um grande exemplo de religioso que juntou religião, política e paz no mundo. O outro é Luther King.
Batista. Mas nem parece ser batista, né? Nem parece que é batista. Aliás, o batista dele, o grupo batista, a denominação batista dele lá, não é a do sul dos Estados Unidos, a escravagista, não. Ele está mais ligado aos batistas do norte, porque eram formados mais... Porque lá, você sabe, né? Igrejas de negros e igrejas de brancos. Os dos brancos eram os do sul. Foi quem evangelizou nós e cacetou nós com preconceitos, intolerâncias e uma série de coisas. E ele não, ele era do norte, porque era mais formado pelos negros. Entendeu? Então ele sabia o que é que ele estava vivendo. Porque os próprios irmãos da fé perseguiam eles e queriam matar eles. Aliás, provavelmente foi um irmão da fé que matou ele. Se não matou, a história mostra que provavelmente foi um dos irmãos batistas. Certo? Martin Luther King, né? Então, é um exemplo disso. E eu lembro aqui, não foi lembrado pelo escritor, mas eu lembro aqui o papado, mais uma vez eu lembro, né? Claro, o papado está ligado também a muita coisa errada, ruim que o cristianismo promoveu aí na história. Mas os nossos últimos papas têm dado, pelo menos é o que eu conheço, outros eu não conheço do passado, mas os últimos têm dado um grande exemplo nessa questão de buscar a paz, pregar a paz, lembrar a paz, né, no mundo. Entendeu? Então, isso é o que a gente lembra aqui sobre o mundo seria um lugar melhor sem religião? E a minha pergunta principal é: o mundo seria um lugar com mais paz se não tivesse cristianismo? Que pergunta, hein? Que pergunta.